Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo, ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Você já conhece as nossas plataformas digitais? Acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse nosso site verbodavida.org.br. Aleluia. Meu iPad está aqui. Tablet. Aleluia. Irmãos, vamos colocar de pé um pouquinho. Acabaram de sentar, mas para acordar, né? O Senhor é bom. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Te agradecemos porque é a Tua palavra que vai nos ensinar, a Tua palavra vai nos colocar numa posição, Senhor, que o Senhor quer que nós estejamos, Senhor. Fala conosco, nos direciona, Pai, nos guia, não só para hoje, mas para todos os dias de nossa vida, Senhor. O Senhor tem uma palavra que ela tem nos transformado, ela tem nos guiado, ela tem nos colocado em um caminho santo, em um caminho de salvação, em um caminho de que nós somos libertos, Pai, libertos das coisas desse mundo, Pai. A Tua palavra é maravilhosa, Pai, nós amamos essa palavra, nós amamos o Espírito Santo, nós amamos Jesus, nós amamos o Deus Pai. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para honrar o Senhor, para colocar essa palavra em primeiro lugar, para colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós queremos nos relacionar com o Senhor da melhor forma, Pai, da maior intimidade, Pai, porque é isso que o Senhor quer conosco, Pai. Nós te amamos e te adoramos, Senhor. Nessa manhã acrescenta nas nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas para acrescentar em nossas vidas. Eu quero que o Senhor encontre em nós, Pai, uma boa terra para plantar essa palavra que nos modifica, nos transforma e forma coisas em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos porque nós temos ouvido tantas coisas nós temos praticado, Pai. E essa palavra tem impactado as nossas vidas, e ela vai transformar nossas vidas, vai fazer-nos avançar, crescer, vai fazer caminhar num caminho de santidade, num caminho de salvação. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Por isso nós estamos aqui para declarar o nosso amor a Ti, Pai. Não é o sono, não é a preguiça, não é nada que vai nos impedir de ficar em casa, Pai. Nós queremos estar aqui, Senhor. Nós queremos estar aqui para Te louvar, Pai, como prova da nossa honra a Ti, Pai. Te agradecemos e Te louvamos, Senhor. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Amados, esses dias eu tenho
ouvido tanta adoração, tanta coisa que tem me trazido alegria no coração. E eu queria pregar sobre isso, e eu queria falar sobre isso. Mas Deus não deixa eu falar sobre isso. Não deixa eu falar sobre coisas assim que talvez nos alegre, façam correr. Mas Deus não quer que eu pregue sobre isso. Senhor, o povo está cansado de ouvir a mesma coisa que eu falo, mas Ele diz assim, eu quero que você fale isso, porque tem outros para falar de outras coisas, falam melhor que você. E aí, eu sou até um pouco chato, porque a semana às vezes fala que eu fico escutando algumas reportagens, vendo algumas notícias, e é sempre a mesma coisa, falando de como a gente tem que melhorar, como o nosso país está ruim, como as coisas estão acontecendo no nosso país, como a gente tem se perdido, como o povo tem se afastado de Deus e tem se perdido. Isso me incomoda tanto, e eu fico tão incomodado, e eu choro, e quando eu estou sozinho, às vezes Deus fala comigo para eu, uma vez eu estava passando por um lugar, e estava eu e a Simara, e aí ela desceu, e eu fui dar uma volta com o carro, e eu vi uma mulher, e ela estava no ponto de ônibus, e ela estava tão sofrida, e eu sofri tanto, eu chorei tanto naquele momento, porque eu vi aquela mulher, estava passando de carro, e aquela mulher estava parada, e eu sentia a dor dela. E a gente precisa sentir a dor das pessoas, porque você está no melhor lugar, mas tem pessoas que estão no pior lugar. Você está no melhor lugar. O conhecimento que eu tenho não é muito de Deus. Eu estou crescendo e avançando em conhecer o Senhor, mas já me coloca num lugar tão diferente. Eu não sofro mais pelas coisas desse mundo, por aquilo que ela pode me causar, porque ela tenta me causar. E eu creio que vocês também estão num lugar bom, num lugar de adoração, num lugar de louvor. E eu queria falar sobre adoração, mas eu não consigo. Deus não deixa. Essa semana eu coloquei, acho que foi ontem, né? Coloquei alguma coisa falando sobre casamento no grupo lá dos casados, que tinham regras a serem cumpridas, que tinham etapas a serem cumpridas. Aí assim, então você cumpre todas. Não, eu coloquei lá porque são coisas que eu preciso melhorar. E às vezes a palavra de Deus, ela nos confronta porque ela quer nos melhorar. Ela quer que nós tenhamos a consciência que nós não somos perfeitos, mas estamos nos aperfeiçoando em Cristo. Nos aperfeiçoando em Cristo. E são pontos importantes. Se você é casado e está lá, dê uma lida se você não leu. Tem coisas muito... Parece ser coisas simples, mas são 10 passos tão importantes, né? E às vezes as coisas, a gente acha que as coisas acontecem por acaso na nossa vida. São pontos e tempos e momentos que a gente planta, que as coisas acontecem. Simara falou hoje que minha camisa estava apertada. Ela está um pouco apertada mesmo. E não foi de ontem para hoje que ela ficou apertada. Não foi o sabão que usou para lavar, não foi o amaciante. Foi uma vida de coisas gostosas e gordas que a gente come, né? E a gente vai engordando. E as coisas de Deus são assim. Nada existe o de repente de Deus, mas nada na nossa vida de repente aconteceu. Tudo tem um passado. Tudo tem um processo para acontecer. Seja para o bem, seja para o mal. Tudo tem um processo. As coisas acontecem assim. Você deixa um diabinho falar aqui, falar de novo, come coxinha, você vai comendo, quando você vê você está pansudinho. A vida é assim. Quando você deixa Deus falar do outro lado, coisas boas, as coisas boas vão acontecer na vida de vocês. E às vezes nós pensamos assim, eu estou comendo o que eu plantei. Mas às vezes a gente também come o que a gente não planta, né? Por quê? Porque quando a gente não planta, quando a gente não semeia, a gente vai comer o que o outro plantou. Por quê? Eu não vou morrer de fome. Então quando a gente vive naquela época do feudalismo, que você... Isso é um pouco de história. Quando você dividia as coisas, eu tinha trigo e o outro plantava feijão, e aí você ia dividindo as coisas.
Então você às vezes comia, você não plantava tudo, então você comia o que os outros plantavam. E o crente tem que plantar coisas boas, porque senão ele vai comer o que os outros plantam. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem vivido tempos que a gente não plantou. A gente, por muito tempo, a gente viveu um evangelho aqui no Brasil, que passou do evangelho um pouco mais duro, um pouco mais sério, para um evangelho de prosperidade. Só de prosperidade. Só de coisas boas. Só de falta de perseguição. A gente não plantou a palavra. Simplesmente viveu um pouquinho naquele... E eu vivi nesse tempo. Um tempo brando, onde tudo era alegria. E hoje nós escolhemos o mundo como está. Eu não vou citar as coisas que já têm sido citadas aqui. Como está o Brasil? O que está acontecendo nesse país? Eu não sei se é porque eu tenho uma consciência melhor agora, mas eu vejo que a gente está muito pior do que estava há alguns anos. Quando eu era menino, faz bastante tempo, eu sempre ouvi, o Brasil é o país do futuro. Cadê o futuro? Faz mais de 20, 30 anos que eu escuto isso. 40. O Brasil vai se tornar o país evangélico, o maior país evangélico da América do Sul, das Américas, do mundo. Cadê? Para até ter em quantidade, mas em posicionamento não tem. A maioria dos louvores que a gente canta aqui são americanos. Faz uma versão e a gente canta aqui. Por quê? Porque a gente não tem capacidade? Ou porque a gente não se posiciona? Eu declaro que aqui vão ter ministros, pessoas que vão criar louvores ao Senhor, que vão sair do Brasil para os Estados Unidos e não o contrário. Por quê? Porque também nós podemos. Porque Jesus nasceu num lugar pobre. É num lugar como a Zona Leste, que todos criticam e falam que é. Mas aqui também tem coisa boa, muito boa. Eu já pensei, já tive até a oportunidade de morar em outro país, mas nunca, assim, eu sempre, não tinha aquela paz. Não tinha aquela paz para ir. E aí a gente conversa, eu e a Simara, e eu tenho muita vontade de morar em outro lugar, mas eu não tenho paz para morar em outro lugar. Porque aqui é o país que a gente nasceu, que a gente cresceu, que a gente precisa cuidar dele. Ontem vocês viram a Copa América. E o Brasil perdeu. Mas vocês viram a alegria dos argentinos? Talvez a gente não dá valor, mas o patriotismo deles por ganhar aquilo lá. Neymar chorou, mas a gente precisa amar essa nação, amar esse povo, porque nós estamos num lugar bom, mas eles não. Podem até achar que estão, podem achar que estão nos ferindo, podem até achar que estão nos perseguindo, mas o mundo é que é perseguido pelo diabo, o mundo que é destruído, não somos nós. E eu podia simplesmente me calar, sentar na cadeira ali, tá tranquilo, tá favorável, né? Porque eu já sou salvo. E os outros do mundo, como são? Deus queria ter relacionamento com o homem. Quando Ele criou a terra e Ele criou Adão, Ele queria ter relacionamento com o homem. Relacionamento muito próximo, muito íntimo. Mas o homem não quis ter relacionamento com Deus, deu uma escolha para ele. Você vai ter um relacionamento mais próximo, mas o homem quis ter um relacionamento superficial. Quando a gente é superficial, a gente atrapalha. A gente não... Você lembra que eu falei da radial ali, que tem aquela árvore ali próximo do metrô Belém e Bresser, uma árvore bem larga ali, que as raízes dela atrapalham a gente. Ali é a gente quando é superficial, a gente só atrapalha os outros. A gente se sustenta, mas não ajuda ninguém, só atrapalha. Em Gênesis 3, 11 e 12, põe por favor na NVT, ou... Perguntou-lhes, quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste.
Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Parece ser um momento tão simples, né? Mas mudou a nossa vida. Um gesto tão simples pode mudar a sua vida, por bem ou por mal. Uma atitude tão simples, que você desobedeceu a Deus, e parece que ir para um lugar tão bom, mas Deus disse, esse lugar não é tão bom. Mas a gente vai para aquele lugar que não é tão bom. Mas aos nossos olhos, parece bom. O mundo tem caminhado num lugar que parece bom. Parece um lugar de paz, onde não tem religião, onde não tem... Todo mundo fala a mesma coisa. Mas quem disse que Deus quer que a gente fale a mesma coisa? Quem disse? A gente acha que falar as mesmas coisas são... O que o pastor Jeová quiser ser, ele é. O pastor Roberto que quiser, ele é. O que o Eduardo quiser falar, ele pode falar. É a liberdade. Liberdade de fazer o que quer. Deus te deu essa liberdade de fazer o que quer. O que você quiser. Mas isso não é bom. Ele disse para a gente seguir essa palavra. Essa palavra, ela nos direciona para um lugar melhor. Aleluia. Eu anotei aqui porque são várias coisas que Deus tem falado comigo. Mas, graças a Deus, que depois quando o homem caiu, e caiu há bastante tempo, e aí a gente estava tendo aula do Rema, né, Priscila? Aí a professora falou assim, que por que Deus não criou, não mandou Jesus logo depois em Gênesis 4, né? Porque ele precisava preparar um tempo para a gente saber que ele era Deus. Precisava preparar o homem. Precisava preparar a vinda dele. Deus nunca abandonou o homem. Foi o homem que abandonou a Deus. Fomos nós que abandonamos a Deus. João 1:29. Aleluia. Não fique com sono não, irmãos. Este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Quem é você? Pode passar. Ele respondeu com toda a franqueza: eu não sou o Cristo. Então que você perguntar: é Elias? Não. Respondeu ele: é o profeta? Por que temos esperado? Não. Por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é Cristo, nem Elias, nem profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não conhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Pode deixar isso, só até aí. O que eu quero dizer a gente não era digno nem de lavar os pés de Jesus. Não era digno, porque a gente tinha se separado de Deus. A gente se corrompeu tanto. O povo tem se corrompido tanto. Mas mesmo assim Deus tem misericórdia de nós. Desse povo que está aqui pronto para... vazio. O povo está vazio. Quem pode encher o povo? Você e eu. Da glória de Deus. Da palavra. E Cristo veio em Colossenses 2,14 para tirar aquilo que nós devíamos, aquilo que tinha um selo marcando a nossa vida. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz. A cruz
foi a gente usa muito o termo, um divisor de águas. Foi um divisor de sangue aquilo ali. Com muito sofrimento. Não pelo físico dele. Quando Jesus sofria as dores, ele não estava muito preocupado com a dor física dele. Ele ia experimentar aquilo que ele nunca tinha experimentado. Ele se fez pecado por nós. Ele se separou de Deus. Separou do Pai. Imagine a dor de eu me separar da minha esposa ou da minha filha. Se um dia eu partir, ou ela partir, como que eu vou ficar sem ela na minha vida? E como Deus ficou vendo seu filho ser castigado, moído, por mim e por você, que nem merecia. Mas agradou a Deus castigar Jesus, para que nós fôssemos salvos, religados a Ele, para termos comunhão com Ele, para voltar à mesma comunhão que Adão tinha com Deus. Ao entardecer, Deus vinha falar com ele, mas agora Ele não vem falar, Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. E por que você acha que você não pode fazer as coisas? Por que você acha que você não pode? Não tem condições? Que você é pequeno? Não, você não é pequeno. Aleluia. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Tudo. Eu estou assistindo uma série aí, até compartilho com os adolescentes, chama The Chosen, que é a história dos escolhidos, dos apóstolos. É uma série que você não paga para assistir, mas você pode contribuir e outras pessoas vão assistir. Você paga um valor e aí para 10 pessoas assistirem, você paga $14. Aí você paga esse valor e vai para outras pessoas. É como se mantivesse esse ciclo. E ali fala de Jesus aparecendo para os discípulos. E tem é engraçado, né? Porque quando ele faz um milagre assim. Como ele liga um celular, assim. Coisa mais fácil. Hoje é tão fácil porque a minha própria face já abre o celular, né? Não preciso fazer mais nada. E Jesus fazia milagres assim. Simples. Mas o que essa série me mostra, que eu olho e eu fico emocionado, é quando Jesus vê o milagre acontecer, ele se emociona. Quando ele cura um paralítico, ele olha para ele assim, você viu o amor de Deus por aquela vida. É tão interessante isso, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. Porque o milagre ele faz fácil, ele faz de qualquer jeito, cospe no chão, passa no olho. Mas quando Jesus vê o milagre acontecer, ele vê a alegria das pessoas, ele se emociona. Tem uma fase que tem uma parte que fala do casamento lá, que Jesus multiplica o vinho. Aí a mãe dele pede para ele fazer, ele falou: mulher, mas não chegou o meu tempo ainda, mãe. Mas você sabia que você pode mover o coração de Deus para essas coisas, nesse sentido? Seu posicionamento pode mover o coração de Deus. E aí o mais engraçado é que depois da festa, que todo mundo fala que o melhor vinho foi servido no final, ela olha para Jesus e Jesus olha para ela assim com uma cara de alegria. Porque ele diz assim: ela sabe que eu posso mudar a vida das pessoas. Ela sabe que foi eu que fiz. Ela sabe que eu posso fazer. E Jesus quer olhar para você e falar assim: você sabe que eu posso fazer. 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 Eu estou pegando muitos exemplos de outras pessoas, mas eu vou falar. No Rema, a Verusca falou assim, que um dia, como qualquer outro, pode terminar como sendo um dia diferente. Um dia na sua vida começa como qualquer outro, mas ele pode acabar com um dia diferente. Parece que você acordou, veio aqui, fez um ritual, chegou aqui, sentou, ouviu o culto, louvou, e parece que nada vai acontecer durante o dia. Nada vai acontecer durante a semana. Vai acontecer.
Vai acontecer. Primeiro você tem que crer nisso. Essa palavra, ela não é de graça. Ela não foi de graça que Jesus morreu. Não foi por nada. A gente não pode diminuir o poder de Deus. Não pode diminuir. Vocês lembram quando Pedro era um homem ousado, é um dos que eu mais gosto nessa série aí que eu estou assistindo. Porque ele não sabe muita coisa, mas ele pergunta, ele fala, ele é real, e Deus só pode tratar quando você é real. Ele não pode te tratar quando você esconde as coisas dele. Ele sabe como você é, mas ele quer que você coloque para fora, ele quer te modificar. E Pedro, vocês lembram quando Jesus está andando sobre as águas e ele fala assim: se for o Senhor, me chama, que eu vou. Porque ele sabia que Jesus pode. Quantas coisas a gente precisa provar a Deus? Não provar a Deus no sentido de saber se Ele pode ou não, mas nos provar a confiar nele. Na verdade, a prova é em nós, né? Porque é nós que não confiamos muito em Deus. Nós que paramos as coisas de Deus, paralisamos as coisas de Deus. Deus não tem limite, irmão. Ele é todo poderoso. Se Ele fez o mar, se Ele controla o mar hoje que não vem até a sua casa, se Ele controla a sua vida financeira, se Ele controla a sua vida financeira, você não pode estar no saldo negativo. Ah, mas eu estou. Não sei se tem pecado ou em erro, mas nós precisamos confiar em Deus. Deus não tem pobreza. Deus não é pobre. Por que a gente acha que tirar 10% do nosso dízimo, para o nosso dízimo, ou do nosso dinheiro para dar ao Senhor, vai nos deixar mais pobre? Não tem cabimento a gente falar uma coisa dessa, mas a gente pensa às vezes. Eu já pensei assim. Por quê? Porque o mundo diz, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu falei assim: vai dar seu dinheiro para o pastor. E eu entrei com essa mentalidade: vai dar seu dinheiro para o pastor. Na hora da oferta, assim, eu baixava a cabeça. Naquela época não tinha celular para você disfarçar, né? Falei: alguém está te chamando no celular. Ir lá no banheiro. Mas eu não me sentia confortável, porque eu tinha um ensinamento que o dinheiro era para os pastores comprar carro novo, andar. E o engraçado é que cheguei lá, o pastor tinha uma BMW. Eu falei: tá vendo? É isso mesmo. A gente não tem noção da prosperidade do Senhor. Não tem noção. Com seu dinheiro Ele pode fazer muito mais do que você faria com milhões. Você pode ir em lugares que você, com dinheiro que você tem, você não iria. Eu já falei para vocês, vou falar de novo. Meu sonho, quando meus amigos iam para o Paraguai, era ir para o Paraguai. Eu nunca tinha dinheiro para ir no Paraguai, nunca tinha. E eles iam para o Paraguai. Cara, por que eles podem ir lá comprar as coisas e eu não posso? Eu nunca fui para o Paraguai, mas já fui em lugares que eles nunca foram. Nunca foram. Porque meu dinheiro podia comprar? Não. Eu já fui numa cidade, já falei para vocês, que eu nunca imaginaria ir. Malta. Nunca imaginaria. Meu dinheiro não dá para ir lá. Você vai para a Europa, depois pega um outro voo. Eu fui num voo direto, só eu e mais 4 pessoas, num avião que cabia 300 pessoas, só eu e mais 4 pessoas. E eu fui servido pelo comandante. Porque eles fazem um serviço de catering, que é aquele serviço de bordo lá que tem comida e tal. O comandante veio me servir. Por quê? Jesus está aí para te servir. Desde que você esteja no avião com Ele. Ó. Seguindo Ele. Quando você está com Jesus, você é conduzido para o melhor lugar, no melhor lugar. Eu estava na primeira classe, deitado assim, ó. E o comandante veio me servir. Esse é o melhor lugar que você pode estar. Esse é o lugar que você está. Aleluia. Aleluia. O voo estava vazio. 3, 4 pessoas. Mas ele podia estar cheio.
Nós somos responsáveis por encher esse voo. Nós somos responsáveis. Porque Ele quer atrair pessoas pela luz que nós carregamos, pelos nossos pés que são guiados por Deus, para trazer pessoas para esse voo. É direto para o céu. Mateus 5,15. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Você não foi feito para ficar aqui dentro só. É muito bom estar aqui, né? A gente já foi falado, né? Que aqui a gente professa a mesma fé, fala as mesmas coisas, mas lá no mundo a gente não fala, as pessoas não falam as mesmas coisas que a gente, falam coisas que machucam a gente, que ferem. Ontem uma mulher, um homem me fechou e sabe quando você se segura assim? Eu estava com a Simara ali na Tinguçu. Por quê? Não tinha necessidade da pessoa me fechar, eu estava... E a gente tem vontade de, sabe, ir com o carro, se está com o caminhão, passar por cima do caminhão, do carro, não é verdade? Tem gente que faz, acho que a coisa mais difícil de um homem de segurar é quando alguém faz a gente no trânsito, sem necessidade. Acho que para as mulheres é difícil, mas para o homem é mais difícil ainda. Só que a gente tem uma luz dentro de nós, a gente tem Jesus, a gente tem que ser diferente. Eu não tenho que ser igual. Aí quando eu pensei em falar alguma coisa, cala-te, não fala mais, nem abre a boca, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Ele sempre está conosco, nos direcionando, né? E basta a gente seguir. Basta a gente seguir. A gente tem feito coisas aqui. As pessoas têm trazido tanta palavra aqui. E essa igreja hoje está vazia. E aí eu penso, que importância que a gente está dando para o Evangelho? O mundo aí fora está cheio de militância, né? As pessoas defendem tudo e vão nas ruas e falam mal do presidente, e falam bem do presidente, e são assíduas e são em grande quantidade. As pessoas defendem o que elas acreditam, que é contra a palavra, e a gente nem na igreja vem. Fica em casa ou escutando o culto pela internet. Eu tenho cobrado dos adolescentes que eles estão precisando mudar o jeito deles agirem, o jeito deles pensarem, o jeito deles se portarem. Por quê? Se vocês verem, o diabo hoje tem atingido as crianças pequenas, logo cedo. Verusca contou uma outra história, que ela estava assistindo uma reportagem falando sobre uma igreja satânica. E a igreja falava que tinha um ritual, tinha louvor, toda a liturgia do culto eles tinham. E aí o repórter começou a frequentar os lugares e acabou chegando na sala das crianças. Aí a repórter perguntou para o dirigente lá da igreja: por que esse lugar é um lugar mais excelente? Não tem brinquedos velhos, a televisão é nova, o lugar é perfeito, tudo novo. Aí ele falou assim: porque o meu senhor, que é o diabo, já sabe a importância de pegar eles logo desde cedo. E por que a nossa salinha e nosso jeito tem que ser de tratar as crianças não é o melhor, não é o mais excelente? A gente precisa tratar nossas crianças com mais excelência, porque eles são o futuro da igreja. Então, a Flávia tem feito um trabalho muito bom. Isso há vários anos tem sido feito um trabalho muito bom aqui para as crianças. Mas pode ser melhor. E eu e você somos responsáveis por isso. Porque eu e a Simara ontem vimos uma
uns adolescentes totalmente perdidos. Nem vou falar o que eles estavam fazendo. 3 meninas. 13, 14 anos. 13, 14 anos. Nessa época de 13, 14 anos, as crianças eram inocentes, brincavam de boneca, essas coisas. Hoje não são mais. O pecado tem chegado antes, a consciência de pecado, e o pecado tem chegado antes. Por isso que eu falo para os adolescentes, vocês têm responsabilidade hoje de chegar aonde eu, o pastor Roberto, o pastor Paulo, o pastor Jeová, não podem chegar. O Will não pode chegar, o Eduardo não pode chegar, a Dani não pode chegar, porque a gente não frequenta mais a escola. São eles têm responsabilidade de se portar como cristãos. E imagina nós, que somos adultos, como nós temos nos portado no nosso trabalho, na nossa vida. O que a gente tem feito no trânsito? O que a gente tem feito com as nossas amizades? Se perguntem, como nós tem sido nossa vida? Não estou falando que vocês não fazem, eu estou chamando vocês para um nível melhor. Deus tem me chamado para um nível muito melhor do que eu estou. Eu sinto vergonha do nível que eu estou, irmãos, vergonha, porque Deus queria que eu estivesse lá na frente. Vocês já estão em Cristo, mas para frutificar, você tem que permanecer nele. E permanecer nele não é só estar lá com ele. Permanecer nele é fazer as coisas que ele faz. É fazer as coisas que ele ordenou você fazer. É saber que você tem autoridade para chegar em lugares onde você é o membro que ele está usando para chegar nessas pessoas. Mas não se chega de qualquer jeito. Deus não vai te usar se você tiver de qualquer jeito. Se você não tiver alinhado com essa palavra. Se você não tiver ali, centrado. Como Pedro, que não sabia muitas coisas, mas ele perguntava, ele não dava boi. Ele chegava lá e perguntava, podia ser, os outros falavam, não vai perguntar isso para Cristo não. Ele, não, eu não estou com dúvida, eu vou perguntar, eu quero saber. Nós paramos de nos questionar se nós estamos certos ou não. Seguir a voz do Espírito. Nós simplesmente fazemos. E aí quando acontece algo de errado, a gente fala assim, faz como Adão, culpa Deus. Mas eu sempre estou na igreja e eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não conquistei, eu perdi aquilo. Por quê? Lá no passado não ouviu a voz de Deus, tomou uma decisão errada mesmo estando na igreja. E as coisas não acontecem. Lembra que eu falei? Você pode escolher o bom ou o ruim. Depende daquilo que você faz. Depende das escolhas. Depende do que você vai escolher fazer. Mas Deus sempre tem um alívio para nós, né? Sempre tem. Independente de nós erramos. Mas Deus tem um caminho de retidão para nós, e um caminho de salvação, e um caminho de libertação, e um caminho de coisas novas acontecendo na nossa vida. Eu sei que vocês estão com sono, mas vocês estão escutando essa palavra que modificou a minha vida, e modificou a vida de vocês, e ela precisa persistir. Persistir em nós. Aleluia. Abre em João 15, 8, por favor. 1:7 primeiro. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Deus tem prazer que você conquiste coisas. Prazer. E te dá, não é só financeiro não, é te dar a melhor família, e te sustentar de todas as maneiras. Te dá paz, te dá alegria, fazer você caminhar num caminho de vitória em vitória, vitória em vitória, vitória em vitória, vitória em vitória. Nada pode ir contra você, nada, nada. Se Deus estiver com você, Jesus estiver com você, nada, nada. E Deus tem prazer em te dar tudo o que você precisa.
te abençoar financeiramente, te dar o melhor trabalho, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor carro, melhor casa. Deus tem prazer em dar aquilo que nós esperamos. Pessoas que estão querendo casar e acham que não vai conseguir porque o dinheiro não dá, porque outra ganha tanto. Mas Deus quer dar o melhor casamento para você. Melhor casamento para vocês. Eu tenho uma aliança com o Mateus que ele não sabe. Com o Lucas também. Toda vez que eu olho para eles, é o poder de Deus que, sei lá, invade a minha vida e a vida deles. Eu amo muito a vida de vocês. Muito. Deus tem uma aliança comigo e eu tenho uma aliança com vocês. Eu não sei o que Deus quer que eu faça por vocês ou com vocês, mas isso sempre toca meu coração. Uma aliança com eles. Eu não sei. Esse Deus é tão bom, amados. Esse Deus é tão bom. A gente vive muito aquém daquilo que a gente podia viver. Muito aquém daquilo que a gente podia viver. Vocês já viram aquele filme Lucy? Ou Lucy, não sei. Com a Scarlett Johansson lá, que ela começa a ter uma inteligência, um QI, porque ela é uma droga que entra dentro dela e ela ativa várias coisas nela e ela começa a dominar as coisas. Ela consegue, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Ela mata uma pessoa com a força do seu pensamento. Não quero que você mate ninguém, tá? Mas o poder de Deus faz isso. Faz a gente dominar as coisas, como Adão dominava as coisas. Ele tinha domínio sobre as coisas. Então a situação que acontece na sua vida, você tem que dominar. Não, isso eu não quero na minha vida. Tem que falar, isso eu não quero. E falar bravo, porque quando a gente fala com o cachorro, a gente não fala, sai cachorrinho, não é não. Fala, sai! Vou gritar aqui para não... Mas você dá um grito e fala, sai! Com o diabo é a mesma coisa. Você não pode falar, sai diabinho. Não vai sair. O cachorro, quando você fala assim, vai, mas você fala, sai, ele vem para cima de você, que acha que você está brincando com ele. O diabo acha a mesma coisa. Quando você fica, sai diabinho, sai diabinho. Ele acha que você está brincando com ele. Você tem que falar bravo, um cara feia. Falar, sai da minha conta bancária. Sai da vida do meu marido, sai da vida da minha esposa, sai da vida da minha família, sai da vida do meu filho, sai da vida do meu amigo. É assim que você tem que falar. Determinar as coisas. Aleluia. O tempo está acabando. Cadê a Laurite? Hebreus 10, 35. Os irmãos podem vir também se quiser, já vai terminar. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pode ir. Pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Aleluia. Nós não nos afastamos de Cristo. E Ele está voltando, amados. E precisamos encher aquele avião que eu falei. Dos nossos familiares, dos nossos amigos. E nós temos que continuar nele também. Se ele tiver conexão e parar em algum lugar, é só para pegar mais pessoas, não é para a gente descer, não. A gente não pode descer.
Pode tocar alguma coisa, irmãos, aí, cantar alguma coisa, por favor. Fiquem de pé. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Confie nisso. Confie nisso. Olha para o que Deus fez na sua vida. Olha de onde Ele te tirou. Olha para onde Ele te trouxe. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Não olhe para mim. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Presta atenção no que Ele fez na sua vida. Presta atenção no que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer muito mais, amado. Ele quer fazer você chegar em lugares que você não chegou ainda. Permaneça nele, irmãos. Permaneça nele. Mergulhe nele, amado. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação! Alcançado. E por que nós oramos assim? Por que a gente não vibra mais com esse Espírito Santo? Por que a gente não faz mais coisas para Ele? Por que a gente não faz coisas diferentes para Ele? Por que a gente não faz coisas diferentes com Ele? Por que a gente se acalma tanto? A gente tem que ser mais fervoroso, irmãos. O mundo se alegra com shows do mundo, e a gente aqui com o Espírito Santo, a gente fica calminho. Tá? Não, Ele quer mais da gente. Ele quer que a gente corra, que a gente salte, que a gente grite, que a gente diz que o ama. Vamos lá, vamos lá.